Irmão, vamos ler os versos que o Senhor traz avante. 4, 8. Aqui está acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Então alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam a seus irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, ou melhor, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão aos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e os anciãos. Eles anunciaram quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou Pedro e disse: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que aos gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e a crescem. É Deus 4, 8. que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou, escutava Paulo e Barnabé, e contaram também grandes sinais, prodígios, Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. 4. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e torná-lo-ei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor, todos os gentios e sobre os quais o seu nome é invocado. Diz o Senhor, que fez todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, a cada sábado é lido na sinagoga. Então pareceu bem aos apóstolos e os anciãos, com toda a igreja, eleger varão dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabá, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio dele escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos,
aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavra, transtornando as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos e concordemente, eleger alguns varões e enviá-lo com os vossos amado Barnabé e Paulo, homens que se expuseram às suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos guarda. Tendo eles então o despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta, pelo que a leram e alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortavam e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. E pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Estes versos, irmãos. Hoje o Senhor já deu aqui nesta reunião alguma coisa a algum dos irmãos sobre esta assembleia que se realizou em Jerusalém no tempo dos apóstolos, onde havia o povo que se convertia à graça, e os apóstolos mesmo não tinham assim não tinham boa aceitação pelos povos que vinham de outras nações ou de outros povos, como gentios e de outras nações. E eles achavam que a graça e que a salvação só seria assim estendida aos judeus. E então começaram, irmão, nisto, já por alguns obstáculos, trazendo para cima a situação da circuncisão, trazendo para cima também a guarda do sábado. E isto foi, irmãos, impedindo as pessoas de chegar ao inteiro conhecimento da palavra, que era uma exigência. Tanto é, os irmãos vejam que quando Pedro batizou Cornélio, ele não foi bem compreendido pelos irmãos, e ele teve que se justificar perante os apóstolos. Mas ele teve uma saída muito boa, que ele até usou esta palavra: eu não me pude impedir de batizá-los, porque se Deus não negou o Espírito, eu também não podia negar a água. Que eles foram selados com a promessa do Espírito Santo, com evidência de língua, quem não era crente. E até hoje nós temos muitas pessoas que vêm para a graça e antes de se batizarem já recebem a promessa. É mesmo, Deus preparou algum tempo atender um culto por alguns anos dentro de uma penitenciária, e eles se reuniam lá e não eram batizados, e o Senhor selou uma meia dúzia deles com a promessa. Então é Deus que faz, as coisas vêm por Deus. Então acontece, mas eles queriam, irmão, a fala deles, talvez, era depois esse impedimento de ficar só para eles.
E não era. E o Senhor estendeu a graça para o mundo. Meia. Estendeu a graça para o mundo. Então, queridos irmãos, havia essa diferença entre eles. O aceitamento dos gentios ou não. Mas acontece que o Senhor já havia predestinado também os gentios para a graça. 4, 8. Que a palavra fala. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi a principal da esquina. E Cristo, em um corpo, o seu corpo, morreu pelos dois povos, tanto pelo gentil como para o judeu. Então, morrendo, deu graça ao gentil e deu graça também aos judeus. Gentios é todas as nações que não são do grupo judaico. Todo povo de todas as nações da terra é considerado gentios. Daqueles que não têm Deus, ou dos que não creem em Deus, que são considerados pagãos. Então, queridos irmãos, esta situação veio. E acontece que o povo começou a ver milagres e maravilhas que Deus operava por Paulo e Barnabé. Porque Barnabé era um homem que o Senhor se serviu dele para trazer Paulo para o meio dos apóstolos. E ele era bem de um comportamento de boa articulação, é um homem de boa chegada. Pediram para Barnabé e quando Paulo veio pelas mãos de Barnabé, foi recebido. Porque eles tinham medo de Paulo. Bem, esses dois fizeram então uma boa amizade, Paulo e Barnabé. 8. Bendito o nome santo do Senhor. E por onde eles andavam haviam sinais, maravilhas e milagres. Ocorre que então, irmão, houve uma discussão entre até Paulo e Barnabé também. Meia. Não se entenderam sobre esta parte 8. da circuncisão e do sábado. Então diz aqui a palavra que houve alguma discussão entre ele, não pouca. Mas, irmão, a contenda ou a discussão, a divergência que havia, não era uma coisa pessoal, 4. não era raiva, não era ódio, era coisas santas que mexia com eles. E os assuntos se divergiam, mas para trazer o melhor. Ninguém trazia uma divergência para trazer o pior. Meia. A divergência que havia entre eles não era pessoal. Olhavam e a palavra fala, irmão, a palavra de Deus é tão santa e pura que diz, e houve não pequena confusão, ou melhor, não pequena contenda, houve contenda. 4. Agora, quando os irmãos, é bom que saibam isto, que há alguma contenda até no meio do povo, até no meio da irmandade, que é por Deus. Querem exemplo disso? Quando a Santa Ceia, que ainda hoje foi mencionada, um comeu demais, outro embriagou, outro ficou envergonhado porque não tinha nada que comer, o outro exageradamente. Paulo diz, é bom que haja contenda entre vós. Assim a gente fica sabendo quem é o sincero. Então, não é, irmão, tem coisa que precisa acontecer para nós saber quem é quem. Irmão, e nesta palavra aqui, eles divergiram, mas foram perante os mais velhos. Aparta-nos isto aqui, explica-nos o que vocês acham. Qual é o vosso parecer? Não é que decidiram e se apartaram. Não é que decidiram e abandonaram. Não é que decidiram e assim eu quero. Vamos aos mais velhos. 8. Chegaram perante Pedro. E Pedro, tomando a palavra, de vocês sabem que há muito tempo Deus me elegeu. Ele disse aqui, irmão, que coisa
falando aqui de Deus me elegeu. Aonde é que está aqui? Meu irmão, sabeis que por muito Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca, autêntico, firme, não titubeou. A palavra que impôs na minha boca foi Deus. Cristo falou para ele: Pedro, eu sou a pedra. Sobre esta pedra edifico a minha igreja. Cristo falando. Sobre esta pedra que era ele, edifico a minha igreja. E você, sobre você, Pedro, eu te dou a palavra. Te dou a porta da palavra. Aonde você abrir, está aberto. Onde você fechar, está fechado. Lembrem disso, irmão. Então o ministério da obra de Deus não tem poder de decidir nada mais? Irmão, como é isso? Não tem poder de decidir nada mais? Precisa. A coisa que precisa decidir. Mas por quê? Em concordância com o Espírito Santo. Em concordância com o Espírito Santo. Deus, Pedro diz, Deus me elegeu. E pela minha boca, diz ele aqui, para que os gentios ouvissem da minha boca o evangelho e crescem. E depois ainda trazia, é Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim também como nós. Deus colocou em mim a palavra, e para isso ser confirmado, colocou no coração dos gentios o Espírito Santo. Como que é isto? Falando isso, esparramou, o Espírito Santo tomou a todos, dos apóstolos, e os gentios receberam a palavra, creram. Então Pedro disse, esta parte que ele me deu, Cristo me falou, eu sou, sobre esta pedra edifico a igreja, e sobre você eu ponho a palavra da vida. E de fato deu, que a pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, converteu próximo de 3.000 almas. Como que é isso? Tem alguma coisa tão convincente como essa? Na boca de Pedro saiu a sentença. O que fazemos com o sábado? Foi pesado para eles e é pesado para nós. Deixa do lado. E a circuncisão? Também deixemos do lado. Isto aí é coisa do passado. Vamos ficar com aquilo que é leve. Vamos ficar com aquilo que salva. Com aquilo que solta o povo. Ou não é isso? Os irmãos conseguiriam servir a Deus hoje com a circuncisão? Conseguiriam servir a Deus com a guarda do sábado? Quem que aliviou? O Espírito de Deus, que tomou o apóstolo e disse, o Senhor colocou em mim, assumiu o lugar. Glória o nome santo do Senhor. Então, fazendo isso, irmão, e dizia aí, agora nós vamos colocar em cima do povo um encargo, um peso na serviço desses homens que nem os nossos pais conseguiram carregar, e nós não vamos conseguir ainda pôr em cima dos outros. Olha a consciência. Olha a consciência, não ponha obstáculo em quem quer se salvar. E assim foi considerar o assunto. Irmãos, os irmãos sabem que esta parte aqui desse 15 de Atos é
É um ajuste, que podemos dizer assim, do que era o Velho Testamento e o que veio para o Novo. No Velho Testamento havia os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, os apóstolos seguraram 4. A parte do sacrificado ao ídolo, do sangue, do sufocado e da fornicação, que é o adultério. Guarda isso. 8. E se alguém não guardasse, aqui para nós, falando a servos de Deus adultos, fazendo isso, bem vos vá. Não falou quem não fizesse, pecou. 8. Não falou também, quem não fizer isso está excluído da graça. E nem falou, quem fizer isso não tem salvação. Fazendo isso, diz aqui a palavra, ouvi-me, e depois diz aqui ainda, edificá-lo, diz aqui embaixo, na verdade, aqui diz, que vos abstenhais do sacrificado aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, da quais coisas fazei bem, se vos guardar. É necessário guardar. Fazendo isso, bem vos vá. O vosso caminho é limpo, livre. Não colocou peso e não colocou morte, e nem colocou pecado de morte em cima de ninguém. Bem vos vá. Não é outra coisa, irmão. Não adianta, irmão, achar que não é. Está aqui, nós estamos lendo a Escritura. Estamos lendo a Escritura. Então, muitas coisas, irmão, quando algumas pessoas mais fracos na graça, acontece alguma coisa imprudente ou alguma infelicidade, não pode pôr peso, não pode pôr, não pode pôr uma sentença. Deixa ele, procura endireitar-se. Você fez isso, procura não fazer mais. Se isso te condena, não pratique mais. E agora, continua congregando. Venha aqui ouvir a palavra. Não seja um homem pecador. Não seja uma mulher de andar para tantos cantos. Venha aqui ouvir a palavra. E como é que eu tenho salvação? Fica na presença de Deus. Fica na presença de Deus. E Deus sabe o que fazer contigo. Irmão, sempre dando esperança. Sempre dando esperança. Sempre pedindo para o povo ir a Deus, irmãos. Chega de mandar embora. Deixa o povo na presença de Deus. Irmão, coisa bonita é isto. A pessoa muitas vezes tem um passado que não é tão louvável, mas ele vem pelas portas, pelas janelas, escuta a palavra. Dali a pouco ele está trazendo a mulher dele, dali a pouco está trazendo a nora, dali a pouco está trazendo os netos. E o caminho dele foi desastroso. Pelo amor daquele servo da igreja, ele está salvando uma quantidade. Esse é o conselho. Então não ponha, não coloquemos em cima da igreja, irmão, cargo. O Senhor falou isso para os escribas e fariseus. Eles falam, mas eles nem com o dedo eles tocam. Agora, mentir os outros é fácil. Mas eu quero ver a hora que os outros pegam uma trena e vêm medir nós. Medir os outros é fácil. Justificar-se sozinho é fácil. Mas o Senhor manda nesta noite esta palavra. Os apóstolos se reuniram, não foi para pôr peso no povo,
foi para aliviar. E por que nós estamos aqui hoje? Não é para falar desta benção do cálice individual? O que é isso, aliviar o povo? Tem algum que já não tomava Santa Ceia mais com nós, estava indo fora. Alguns já não aceitavam mais e criticavam. Isso, não só isso. Olha aqui, quantas Santas Ceias diminuíram em muitas cidades. Cadê as almas batizadas? Cadê o povo novo que Deus chamou? Onde estão? Está diminuindo em vez de aumentar. Vai acontecer o inverso. Eles vão voltar de novo. Eles vão tornar. E aonde diminuía, vai aumentar. Alivia o povo. Irmãos, é o conselho da palavra que Deus manda nesta noite. Houve contenda, mas houve uma contenda para o bem, não para o mal. Paulo mesmo disse: vocês estão se reunindo, não é para o bem, para o mal. Nisso eu não vos louvo, mas quando vocês ajuntar para o bem, eu vos louvo. Para o bem tem o Espírito de Deus entre nós. É a palavra que Deus manda. Servos de Deus que aqui estão. E outros que estão em longínquas distância, ouvindo esta palavra, receba. É Deus que está preparando esta grande benção para a igreja. É que hoje ainda, nesta reunião, vamos explicar em detalhe tudo para este santo povo. Que aqui nós temos uma quantidade de os anciãos mais velhos, de alguns estados. E de outros estados já tivemos juntos e já foi de grande alegria. Então, Deus que seja louvado. Irmãos, sobre esta parte do cálice que vamos levar para os irmãos, ou informar aos irmãos, eu queria pedir para vir aqui à frente, para estar aqui nessas cadeiras conosco, o irmão Salvador, irmão Hélio, também o irmão Nicolau do Paraná, por favor, vem aqui. Daniel de Santa Catarina, quem está aí? Quem é o irmão? Vem aqui para frente, por favor, Daniel de Santa Catarina. Também o irmão Tiago de Manaus. Estamos chamando aqui os mais velhos. E um da Bahia, o irmão Ademar. Quem é o irmão Ademar? Venha para frente aqui. Se tivesse outros mais antigos, chamaríamos, mas os irmãos estão aqui, represente os seus estados. Minha garganta está fria. 4. Os irmãos estão aqui para mostrar ao ministério de todo o Brasil e por onde esse sistema está sendo visto e ouvido, de que esses irmãos aqui representam uma comunhão de todo o ministério da obra de Deus. Claro que podíamos trazer tantos mais, mas isto aqui eu creio que é o suficiente para os irmãos verem que isto aqui não é concórdia só dos anciãos de São Paulo ou só de alguns. Isto aqui mexemos com o Brasil inteiro. Foi chamado o Brasil, então outros que muitos servos também foram chamados, porém não puderam vir, dado
a idade de risco que cada um está tendo também, que é essa plateia que nós chamamos aqui dos mais antigos, é a plateia de maior risco da obra de Deus, é os mais idosos, é os que já têm algum probleminha de saúde. Então é compreendido que a gente tem que também entender que estas coisas devem ser toleradas. Então, junto com esses irmãos que aqui estão, que também estão todos na mesma comunhão conosco, vamos apresentar aos irmãos o que o Senhor trouxe avante, que de algum tempo atrás já vinha se cogitando esta modificação, em vez de servir só no cálice, por em pequenos cálices para a Irmandade tomar individualmente, que já havia uma rejeição da nossa Irmandade e de até, como ainda hoje à tarde falamos, irmãos de alguns lugares, o povo já não participava na Santa Ceia conosco, estava indo em outras igrejas onde é servido em cálicezinhos pequenos. Então, irmão, isso nos entristecia muito. Ficávamos nós com todo carinho e que sempre cuidamos e olhamos e nós, quando chegava numa hora dessa, não víamos aqueles irmãos junto com nós. Outros, então, dada alguma situação de epidemia que tivemos lá atrás, de hepatite, H1N1, essas moléstias veio um pouco forte. Então também, irmãos, a hepatite, outros não quiseram participar, foram até no juiz pedir uma liminar, para que quando o servo de Deus estivesse trazendo o cálice para servir, eles apresentavam um pequeno copinho individual para pôr o vinho, o fruto, para participar, que não queriam participar do mesmo cálice. Então isso foi mexendo, foi se falando, foi ouvindo, e há anos atrás isto, eu creio que de mais de 15 anos essa situação já vem mexendo e nunca se chegou a uma arredondada, podemos dizer assim, no assunto. Conversava, falava, discutia, mas sempre tinha alguma coisa que não passava. Muito bem, mas tudo é por Deus. Ocorre que chegamos até às beiras da decisão para fazer, mas depois ainda teve aquela fala. Bom, por enquanto a lei não está obrigando que se faça em cálice individual, mas quando a lei obrigar, aí nós fazemos. Isto foi, que tem diversos aqui que ouviu essa fala. Não temos aí uma quantidade boa? Ouviu essa fala? Então, o que ocorre? Então, nós chegamos a uma conclusão assim. A obra de Deus, meus queridos irmãos, sempre nós ouvimos dos antigos, de que a obra de Deus sempre foi guiada pelo Espírito de Deus, como hoje ainda ouvimos a palavra. Sempre pelo Espírito de Deus. Agora, então nós não mudamos. Agora vem a lei e diz, vocês têm que mudar. Então nós vamos mudar em força da lei e deixamos o Espírito de lado, a guia de Deus. Se nós já estamos vendo que o Espírito Santo já fez claro que não é e não fere a doutrina mudar, por que não mudar? Aí então veio esta fala, se muda por força da lei, não somos que deixemos a guia. Agora, se nós buscarmos a guia de Deus embasado na Escritura, não é melhor do que a força da lei? Não temos mais louvor? É nisso que chegamos. Então, chegando nesta parte que Deus preparou, queridos irmãos, os irmãos veem que essa pandemia que aí está, em algumas outras situações que veio essas moléstias todas, ela vinha pelo ar,
as bactérias, né? Mas essa aí é diferente. Essa vem pela saliva. É justamente aonde nós tomamos o cálice. 4, 8. Aí chegamos à conclusão. Olhando estas coisas, orando a Deus, conversando, chegamos à conclusão. Acho que devemos ver como Deus guia nisto. E foi feito algumas reuniões e chegamos à conclusão. Então vamos. E essa pandemia, ela é transmitida pela saliva e pelo cálice. Quem que está aqui que tem coragem de marcar uma santa ceia para servir em copos, num só cálice? 4, 8. Quem tem? Outra pergunta. Quem é que vai ter coragem de deixar a Irmandade sem Santa Ceia? Vai haver uma bexiga do povo. 4. Então qual é o caminho? Vamos examinar as Escrituras. Procurou as Escrituras e os irmãos vão ver que tem um relato, tem as partes onde o Senhor falou da Santa Ceia. E tem a parte em 22 de Lucas 17, que se não me engano fala assim: tomai o pão e reparti entre vós. E semelhantemente, tomai o cálice e reparti entre vós. O pão nós repartimos. Pedacinho para cada um. 4. E o cálice nós conservamos num cálice só, levando na boca de cada um. Não repartiu como foi repartido o pão. Entenderam? Então, para ser igual o cálice, o pão devia ser servido. Um pão grande, dá uma mordida. Você também. É uma coisa chata até de dizer, abaixar o nível disso aqui. Mas era uma coisa de dizer, morde você, come você. E depois pega o caso, pega você. Aí tá igual. Agora, outra coisa que nós entendemos e que precisa ser esclarecido aos caros irmãos, é que, irmão, o cálice do Senhor não é o vidro. Não é o vidro. O cálice do Senhor é a sua morte, é a sua agonia, é o seu sofrimento, é a sua agonia para morrer. Quando ele pediu em Getsemane, ele disse: passe de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Por quê? Era a morte que ele tinha medo. Ainda hoje à tarde o Senhor deu de explicar, porque o Senhor Jesus, embora sendo Filho de Deus, mas ele estava em homem, Jesus. Ele teve medo da morte. Teve medo da morte, está escrito lá em Hebreus, quando nos dias da sua carne com clamor e agonia de morte, pediu ao que podia livrar. Pediu ao que podia livrar, que era Deus. E foi ouvido, fala a palavra. E foi ouvido quanto ao que temia. Foi ouvido, não foi livre da morte. Deus o tirou da morte ao terceiro dia. Aí é o cálice. Morreu justamente para ressuscitar. Que se ele não ressuscitasse, a igreja não tinha ressurreição. Entenderam? Nós só temos ressurreição porque Cristo morreu e ressuscitou. Então, vamos voltar no nosso tempo de mocinho. Quando o Senhor nos chamou, o grande temor que nós tínhamos era morrer sem ser batizado. Quando batizamos, acabou o medo da morte. Por quê? Estamos batizados com Cristo no nome dele, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E
isso é até hoje. Agora, Cristo fez para nós isto aqui. O maligno trouxe ao mundo a morte. 4, E Cristo trouxe a vida. Por Adão entrou a morte no mundo. Por Cristo a morte foi abolida. Mas para abolir a morte, ele tinha que vencer a morte. Entendam isso, irmão. A obra dele é essa. Ele foi à morte para tirar o aguilhão do inferno e da morte. Saiu vitorioso. Tanto é que ele saiu vitorioso que ele apareceu para João na ilha de Patmos e tocou nas costas de João e disse: acorda, João, não temas, sou eu. João olhou e disse: não temas, sou eu que fui morto e estou vivo para todo sempre. João falou para João: João, agora, João, eu tenho comigo a chave da morte e do inferno, está comigo. Satanás tinha ela, eu já arranquei dele. Tanto é que ele arrancou que quando aparece lá no livro do Apocalipse e vi aquele livro que ninguém podia abri-lo, e João chorava muito, até que o anjo disse: mas tem um aqui que pode tirar o selo do livro. Quem é? É este que morreu, olha a palavra, morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou, ele é vivo, ele pode tirar os selos. Olha bem o que é, irmão. Quando tirou os selos, abriu o livro da vida de todos aqueles que hão e serão e seriam salvos. Apareceu o nome de todos. Se ele não morresse, o livro estava selado. A vida eterna nunca mais. Glória ao nome santo do Senhor. Trouxe isto para o mundo. E no lugar da morte, no lugar da morte, ele trocou por uma coisa agradável. Morte é uma palavra de agonia, de dor. É a última palavra que um ser humano quer ouvir, tanto dele como do seu parente ou de alguém. A morte Satanás trouxe. Jesus Cristo trouxe a vida. Nós vamos à sepultura, querida Irmandade. Nós iremos à sepultura, porém não morto, dormindo. A morte é morte, sono é sono. Quem dorme está vivo, quem morre está morto. O povo nosso, a igreja vai com Cristo dormir. Dormir é prazeroso, dormir é gostoso. Deitar num travesseiro arrumadinho, esticar o corpo. Graças a Deus acabei mais um dia. Pronto, dorme. Dorme em paz. O cristão, quando vê que os seus dias vêm se avizinhando e os seus dias estão terminando, ele não tem medo, porque ele não vai morrer, ele vai dormir. Essa é a nossa fé. Quem trouxe isso para nós? Jesus Cristo, irmão. Ele tinha que beber o cálice, que era a morte, para levantar, e agora nós estamos com toda essa benção. Com toda essa benção. Quanto custa isso? Nada. Quem que pagou? Ele pagou na cruz. As suas machucaduras sarou nós.
A agonia dele foi paz para nós. Todo o sofrimento dele, ou melhor, todo o sofrimento dele era nosso, recaiu sobre ele. E hoje estamos livres. Se tem que pagar alguma coisa, ele pagou. É como o senhor tem dado alguma vez, irmão. Quando nós temos que pagar, eu tenho que pagar isso aqui, R$5. A outro lado, eu já paguei. Quantos vidrinhos já pagou? Paguei uns 1.000 aí. Pode passando lá e pegando. Ó, fulano, me dá um vidrinho daquele, fulano pagou. Tá pago. Dá mais outro. Tá pago. Se ele pagou, não preciso pagar. Ele pagou, irmão. Ele pagou na cruz. Por isso que ele gritava: Pai, passa de mim este cálice, que eu vou na morte. E da morte ninguém saiu. É o que Deus traz aqui avante. Então, o cálice, irmão, quando nós participamos do cálice, estamos participando da agonia, do sofrimento. Agora, se fosse, irmão, como algum diz, está lá na Escritura. Está na Escritura. Um só pão, um só cálice. O que é esse um só pão e um só cálice? Um só pão, corpo de Cristo. Um só cálice, agonia de Cristo e sofrimento e Novo Testamento no seu sangue. 4, 8. Um só pão, um só cálice. Agora, ainda hoje à tarde, se nós vamos servir uma Santa Ceia, se aquele cálice quebrar, não tem outro de reserva? Se era um só, não podia pegar o outro, irmão. Nós temos que falar claro, não adianta. Nós passamos por alguma coisa que não precisava. E não é assim. Então, se um quebrou, você pega o outro, como que é? Se é um só. Um só Cristo. Isso aqui é mais de 1.000. Isso aqui, mais de 500.000. Agora, Cristo é um só. Corpo de Cristo, um só. É nisso que temos que ficar. Algum lugar houve Santa Ceia. E num determinado ponto da Santa Ceia, terminou o pão. Não houve mais condição de servir, porque terminou o pão. Ele diz, é um só pão, não vamos por outro. Soltou a Irmandade sem participar. Como é que pode? Pão é pão, faz outro pão, põe outro pão. Agora o pão que fala lá, um só pão, é Cristo, irmão. A palavra de Deus é abrangente, ela é larga. Não é só tão pequenininha como algum imagina. Entenderam, caros irmãos? Eu creio que os irmãos entenderam. Agora o Senhor dará ao irmão Salvador para explicar mais algumas coisas e ainda depois, no fim, nós vamos mostrar para os irmãos os cálicezinhos e as coisas como serão assim procedidas para o futuro. Meia, 1, 4, 8. Porque aqui tem água, viu? Ó. Meia, 1, 4, 8. Vocês querem água? Não, obrigado. Água, irmão. Água, Salvador. Meia, 1, 4, 8. Vou deixar prontinho para você aqui, tá bom? Deus abençoe. Entrega o meu razão. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Louvado seja Deus, irmãos, por esta boa oportunidade que prepara para nós e podermos tratar de um assunto de uma envergadura tão grande e de uma importância tão relevante para a obra de Deus, cujo assunto já ao longo dos anos nós vínhamos considerando, porém não havia
a condição de tratar dele até que chegasse o tempo determinado pelo Senhor. A última vez que nós tratamos algumas horas sobre este assunto e que não se pôde levar a efeito, irmãos, foi escrito então um relato, uma reflexão sobre a Santa Ceia. Isso aqui foi em 2016. Mas como a coisa não andou, ficou guardado para isso. Até que agora, pela necessidade e também pelos movimentos de Deus, então, voltamos a tratar deste assunto, que o Senhor tem dado graça até este momento, ter sido então plenamente aprovado pelo ministério aqui reunido, tanto aqui agora como também já nos dias passados, um grupo grande de irmãos aqui de São Paulo, e também estivemos no Paraná, onde o Senhor deu graça de ser apresentado aos irmãos mais antigos, que também concordaram e receberam alegremente esta proposta para nós cuidarmos desta grande necessidade da obra de Deus. Essa reflexão, irmãos, que é sobre a Santa Ceia, trata primeiro de uma exposição sobre o cálice, ou cálice, que também é a mesma coisa, que se refere a uma agonia, sofrimento intenso e tormento. Uma pessoa diz: oh, mas o meu cálice está difícil, é amargo, o meu cálice, não é? Isso se costuma dizer, que nada mais é do que uma taça ou um copo com haste usado para servir vinho ou outra bebida qualquer. E é a mais comum que nós temos, que sempre usamos. Agora tem algumas já um pouco diferentes, mas é isso aqui. Mas tratando então do cálice do Senhor, que é agonia, sofrimento intenso e o tormento e morte, como o Senhor já deu ao céu de Deus de expor, irmãos, o que o Senhor Jesus tanto temia. E realmente, irmãos, chegou o momento. Mas os irmãos vejam que o sofrimento dele era intenso, não só da morte, mas ele chegou a suar, e o suor era sangue de tão grande angústia. Chegou a dizer aos discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Então, os irmãos imaginam aquele quadro do cálice do Senhor. 3 foram mortos na cruz. Tiveram a morte igual. Tornaram-se malditos os 3. Só que um era o justo e 2 eram os homens perversos. A diferença, os irmãos vejam, quando estavam para morrer, os 3 estavam ali para expirar. Mas só o Senhor Jesus bradou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Os irmãos vejam que a terra, a partir daquele momento, houve uma ausência total de Deus, até que o Senhor ressuscitasse. Nunca passou na história, os irmãos podem ver na Escritura, que houve uma ausência de Deus no momento assim. Porque o seu Filho unigênito, que ele estava morando nele, porque quem via ele via Deus, agora recebe sobre si os pecados da humanidade, a condenação da humanidade, as culpas da humanidade e as enfermidades. E Deus precisou se retirar dele porque ele se tornava ali maldito. Este cálice, irmãos, os outros 2 beberam também, foram mortos, pendurados na cruz e malditos. Mas o Senhor, apesar da morte, da dor, do sofrimento físico, era a dor de que o Pai o deixaria e ia morrer na condição de extremamente pecadores. Davi faz uma ligeira apresentação, um comentário que ele faz, mas dá para se entender que ele fala do Senhor. As minhas iniquidades são mais do que os cabelos da minha cabeça. Irmãos, o Senhor recebeu as nossas iniquidades maior do que os cabelos da cabeça de qualquer ser vivente, porque Ele tomou de toda a humanidade.
Este é o cálice que ele falava. Então ele dizia assim, esse cálice é o cálice que disse Jeremias, toma da minha mão este copo do vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações. O apóstolo João diz em Apocalipse 14, verso 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Este era o nosso cálice da segunda morte, a morte eterna, para um afastamento eternamente de Deus, e que ele bebeu por nós. Portanto, esse era o cálice a que se referia o Senhor em sua oração quando disse ao Pai, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, em Mateus 26, verso 39. Assim, sabendo que não era possível que se bebesse, que se passasse dele aquele cálice, em outra ocasião disse a Pedro, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Isso está escrito em João, capítulo 18, verso 11. Em Lucas 20, verso 22, disse Jesus, podereis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Responderam, sim. Disse então Jesus, na verdade bebereis o meu cálice. E no Salmo 116, verso 13, o salmista diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso foi profetizado por Isaías, em Isaías 53, verso 5 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto é, a nossa paz com Deus só poderia vir se ele fosse castigado em nosso lugar, cujo castigo era a morte de maldição na cruz. Quando Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir a mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, disse o mesmo que disse aos filhos de Zebedeu, ou seja, na verdade, bebereis o meu cálice. Beber o cálice do Senhor é participar das suas aflições, renunciar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, como disse Pedro, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. 1 Pedro 4, verso 13. Por isso que, ao instituir a Santa Ceia, tomando o cálice, disse, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, verso 20. A participação na Santa Ceia nos faz lembrar das aflições, dores e morte do Senhor, pois o ato do derramamento do seu sangue na cruz até a morte era beber o cálice que a nós pertencia beber. 4, 8. O cálice que o Senhor se referia era o cálice do seu sofrimento, isto é, o seu sangue, que derramaria até a morte na cruz. Ora, bebendo o vinho contido naquele cálice, o copo, os apóstolos deveriam sentir-se como que participantes de sua paixão e morte, pois o vinho, fruto da vida naquele momento, era a comunhão de seu sangue. Por isso disse, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Mateus 26, versos 27 e 28. E o testamento é o ato solene que o testador dispõe os seus bens para depois da morte. Era o que ele haveria de fazer, dispondo para nós a vida eterna, depois que ele pagasse por nós a nossa dívida. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Mateus 14, verso 23. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Lucas 22, verso 17, verso 17. Repartir é dividir em partes. Um comentário sobre isto. Quantas vezes temos lido a Escritura
com toda a atenção, mas nunca, no meu caso, nunca me veio avante isto. Mas agora, irmãos, depois de pedir ao Senhor uma luz, uma guia, um momento de reflexão em que se alcançasse de Deus alguma coisa firme para poder apresentar, lendo aqui, quando ele diz: tomai-o e reparti-o entre vós. Irmãos, aqui está o segredo. É claro que todos nós víamos, mas nunca o Senhor deixou que isso aí viesse à tona como veio agora. O que é repartir? É tornar em partes. E como fazemos com o pão? O Senhor pegou o pão, partiu, deu graças e abençoou e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por muitos. Agora, nós então com o pão, nós partimos. Não é isso? Ninguém pega o pão inteiro para comer sozinho. Nós damos uma partícula do pão. Então mesmo nós deveríamos fazer com o cálice. E é o que pretendemos agora. No Evangelho de Mateus, Jesus ordenou, aqui requer também uma reflexão com atenção: bebei dele todos. O Senhor não ordenou que bebessem nele todos. Ele não mandou beber nele. Beber nele é pegar este cálice ou este vaso que contém o fruto da vide, que nós vamos beber. Beber dele é pegar isso aqui, um pouquinho para cada um, para beber do conteúdo dele. Diferente do que fazemos hoje, beber nele todos. Então todos bebem nele. Não foi isso que o Senhor disse. Bebei dele todos. E quando diz repartiu entre vós, pega ele cheio e um pouquinho para cada um. A pessoa está com o seu copo ali esperando o seu vaso, alguma coisa. Um pouquinho para ele, um pouquinho para ele, um pouquinho. Repartir com todos. Foi o que o Senhor disse. Quando Jesus ordenou aos seus discípulos beberem do cálice, é necessário considerar que eram 12 pessoas e foi-lhes dito para repartirem o conteúdo do cálice. Assim, repartir e beber do conteúdo do cálice não significa beber no cálice, mas beber do cálice. Certamente nesse tempo, dado o pequeno grupo de pessoas que viviam em grande pureza e simplicidade, não houve consideração sobre a forma de servir a todos em um só cálice, se é que assim era. Em nossos dias, empregamos erroneamente a frase servir o cálice. Cálice não se serve o copo, não se serve o prato, nem os talheres, os quais são utensílios, mas serve-se a bebida ou a comida neles contidos. Daí entende-se claramente que a forma adotada pelas igrejas ao longo do tempo em servir o conteúdo do cálice, isto porque não servimos o cálice, mas o seu conteúdo, não se deu conta quanto à forma de servir, a qual não implica em desobediência doutrinária, pois quando repartimos o conteúdo do cálice, estamos tornando-o em várias partes, para que cada pessoa tome a sua parte, que pode ser outra vasilha ou um copo. Repartir o conteúdo do cálice em pequenos cálices individuais não fere a doutrina, apenas quebra-se uma tradição a qual não sofreu alteração ao longo do tempo devido ao costume adotado. É necessário considerar que, quando oramos pelo pão e pelo cálice, inúmeros lugares poderão também estar realizando a Santa Ceia e, consequentemente, também orando pelo pão e pelo cálice, demonstrando com isso que o fato de ser um só pão e o cálice refere-se ao corpo do Senhor e seu sangue, e não especificamente ao pão e o cálice que estão sobre a mesa. Como já foi dito, quando quebra-se um cálice, tem um outro. E se não tiver outro, para a Santa Ceia. Por isso recomendamos sempre
que tenham um cálice de reserva, porque acontecendo algum acidente, não há uma descontinuidade no serviço. Então, daí já entendemos, irmãos, que não era um só cálice. Também possuímos sempre 2 cálices, porque se um quebra, temos outro e devemos considerar que oramos pelo cálice e ele está vazio, demonstrando claramente que a oração não é pelo recipiente, mas pelo cálice, o conteúdo que iremos beber, que é a comunhão do sangue do Senhor Jesus. Ocorre que nos tempos presentes e em face à pandemia, necessitamos ater-nos quanto à higiene e condições sanitárias que devem ser observadas com relação à forma de servir a Santa Ceia. Não só quanto ao servir o conteúdo do cálice, mas também quanto ao partir do pão. Isto aqui já é uma outra novidade agora. A fim de proteger a saúde dos participantes, como a seguir podemos ver. Então nós vamos falar dos cuidados que sempre tivemos, ou sempre recomendamos. Os irmãos que servem o pão e o cálice, evitar de chorar durante o partir e servir. O servo de Deus que vai partir o pão não deve ficar chorando, manifestando, pegando o lenço e limpando os olhos e assoando o nariz. Isso não, irmãos. Isso nós temos ensinamento já. Levar a mão à boca ou ao nariz também não se deve. Espirrar ou tossir enquanto está ali junto do pão e do cálice também não se